Bom, então, na última aula a gente viu como colocar as imagens, tá? Nas duas últimas aulas a gente viu como colocar elas sozinha assim, ou como colocar uma do lado da outra, ou uma embaixo da outra. Uma coisa que eu mudei aqui nessa imagem é que eu adicionei o seguinte, ó. Antes eu tinha ensinado vocês só a colocar aqui o height para eles ficarem do mesmo tamanho. Só que essa imagem tinha ficado mais comprida do que essa, a largura dela tinha ficado maior do que essa. Porque quando eu coloco só o height ou só o width, ele mantém a proporção. Então, se você dobra a largura, ele dobra a altura também. Aqui eu quis colocar, deixar fixado. Então eu estiquei um pouquinho essas figuras aqui para elas ficarem exatamente do mesmo tamanho, tanto em altura quanto em largura. Como é que eu fiz isso? Para altura, usei o comando height e defini uma altura ali, defini igual para as duas aqui, ó. Para as duas eu defini a mesma altura. Separei por vírgula, então vírgula, e defini uma largura. Aqui no caso eu defini 0,45 para a largura, igual eu tinha mencionado, igual eu tinha usado quando eu fiz só com a largura, que daí eles ficaram com tamanhos diferentes. Mas isso daqui é só um detalhe, que só se você quiser deixar elas todas do mesmo tamanho. Um detalhe que a gente vai modificar aqui é o seguinte. Aqui ele está como figure 1. Por quê? Porque ele, por padrão, ele vem configurado em inglês. Mas se você estiver escrevendo um texto em português, você vai querer que isso daqui esteja figura 1. Então você vem e adiciona um pacote. O pacote tanto faz onde você adiciona, mas eu gosto de colocar ele já embaixo aqui desse, o TF8 aqui. Então você vai adicionar um pacote. Aí dentro dos colchetes aqui, você põe Brasil. E aqui você põe Babel. Esse é o pacote para deixar em português. Agora eu só vou dar um Ctrl S para ele compilar e aqui ele vai mudar. Figura 1, figura 2 e tal. Agora a gente vai trabalhar com os labels, que eu tinha comentado no último. Ele tinha, embaixo do caption aqui, ele tinha um label. E eu falei para vocês não se preocuparem. Então agora a gente vai usar esse label e ver para que ele serve. Antes de eu colocar o label, vamos primeiro supor que eu quero escrever um texto e que eu quero dizer assim, na figura 1 alguma coisa, na figura 2 alguma coisa, e ainda mencionar no texto figura 2A e 2B. Então, um texto que eu poderia escrever é o seguinte, é uma forma de eu escrever isso daqui. O problema é que se eu inverter aqui a ordem, vamos supor que no meio do texto eu falei, putz, essa figura aqui tem que vir em cima e essa daqui tem que vir embaixo. Então o que eu faço? Eu copio aqui, venho aqui para baixo, inverto, né, a ordem das figuras, só que vejo o texto continuou igual era antes. Então na figura 1 vemos apenas a imagem do buraco negro. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que vir aqui e editar. Na figura 2 vemos do buraco negro, na figura 1 imagem do buraco negro, 1A e 1B, eu teria que fazer isso manualmente. Isso daqui, gente, para um texto pequeno igual esse daqui, não tem tanto problema, mas se você está num artigo inteiro ou numa tese ainda, que é pior ainda, mas só um artigo de umas 4, 5 páginas já dá um trabalhão você ficar corrigindo tudo, porque você às vezes cita várias vezes aquela imagem durante o texto, então você tem que reler o artigo inteiro, procurar cada detalhezinho e ver onde que você esqueceu de trocar, e sempre alguma coisinha vai passar batida. Então tem uma forma muito mais fácil de fazer isso, que é usando os labels. Então deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar do jeito que estava antes, tá? Então, quando eu quero dar um label para minha figura como um todo, eu vou colocar ele aqui embaixo do caption. Tá? Então eu vou, embaixo do caption eu escrevo label e
Aqui eu só compilei que eu tinha invertido as duas figuras. E aqui eu vou dar um nome para essa minha figura aqui que está só o buraco negro. Um nome, como eu falei, ele não vai aparecer no texto, é um nome para eu lembrar depois, para eu poder chamar ele no texto. Como esse label vai ser de uma figura, eu sempre gosto, isso daqui é uma questão minha, mas eu aconselho vocês a fazerem isso para ficar mais fácil para vocês se acharem depois, principalmente no meio de um texto grande que você vai ter bastante labels desse daqui. Como é figura, começa com fig, 2 pontos. Toda figura que eu vou fazer o label, eu começo com fig, 2 pontos, e o nome que eu quero dar. Então aqui eu vou dar o nome de somente buraco negro. Esse é o nome da minha figura. E aqui em figura 1, ao invés de eu dizer na figura 1, eu vou apagar esse 1 e vou usar o seguinte, barra ref de referência, então eu vou referenciar aquela figura que eu acabei de dar o nome. Dou um Enter. Aí aqui que entra a parte que você colocar o fig ali facilita, porque vamos supor que você já colocou algumas equações e algumas tabelas. Sempre equações eu começo com EQ, 2 pontos, de equação, e tabela, tab. Então para eu separar o que é equação, o que é figura e tal, eu começo digitando fig e ele já vai aparecer aqui para eu completar. Aqui como eu só dei um label, ele só tem esse, mas daqui a pouco eu vou dar o label para todos esses outros, então ele vai aparecer todos eles. Clico nele, pronto. Vocês vão ver que no texto não vai mudar nada, porque ele vai continuar na figura 1, ali. Então, ó, não mudou nada no texto. Só que se agora eu inverter a ordem, igual eu tinha feito antes, repare que aqui ele vai mudar automaticamente para a figura 2. Então, ó, ele mudou automaticamente para a figura 2 porque eu criei essa conexão. Essa conexão que é chamada de referência cruzada, né? Então eu criei uma conexão com o meu texto aqui, criei um link entre o meu texto e a minha imagem usando este label. E agora a gente pode fazer isso para as outras duas figuras ali também. No caso aqui a gente vai definir 3 labels. Um para a figura 2 como um todo, outro para a figura 2A e outro para a figura 2B. Para a figura 2 como um todo, eu faço igual eu fiz na outra. Embaixo do caption, eu dou um label aqui, começo com fig, 2 pontos. Aqui você coloca o nome que você quiser, tanto faz, pode ter espaço, pode ter o que você quiser, contanto que você lembre depois. E se você não lembrar, não tem problema também, você procura no texto aonde que você deu o nome, vê o nome que você deu e chama lá no teu texto, porque isso vai facilitar caso você precise fazer essas inversões, ou caso eu insira mais uma figura aqui no início, ele vai mudar tudo automático, tanto no texto quanto aqui. Então, isso daqui esse nome que eu dei é para a figura 2 como um todo. Como que eu vou dar o nome para a figura 2A e 2B? Vai ser dentro aqui desse subfloat. Ó. Esse subfloat ele começa no barra subfloat, eu abro chave aqui e fecho as chaves aqui. Então, antes de eu fechar a chave, antes da última chave ali que eu fechei, eu vou colocar o label dela. E a mesma coisa aqui para minha segunda figura, do buraco de minhoca. Então, comecei o subfloat aqui, terminei aqui. Aqui está o último colchete dele aqui, a última chave dele. Então, antes dessa última chave, barra label. Agora, eu já posso voltar aqui no texto e corrigir. Ó. Então, ao invés de eu chamar figura 2, eu vou barra ref, de referência, eu vou referenciar. Começo escrevendo fig e agora apareceu as 4 aqui. Qual o nome que eu tinha dado para minha figura como um todo? Tinha dado esse nome aqui, ó, Black Wormhole. Então, dou esse nome para ela. Na figura 2A, eu apago 2A, a mesma coisa, barra ref, fig. Então, eu vou referenciar a figura 2A, que eu tinha dado o nome de buraco negro. E para o buraco de minhoca, mesma coisa, barra ref, fig, buraco minhoca. Mais uma vez, no texto não vai mudar nada.
Tá? Eu apertei aqui para compilar. No texto não vai mudar nada, porque ele continua figura 1, 2A, 2B e tudo mais. Só que se eu preciso inverter aqui, ele inverte automático. Então agora, ó, na figura 2 aqui, figura 1 aqui, figura 1A, 1B. Vamos supor que eu precisei inserir uma figura aqui em cima. Então agora essa vai ser a figura 2 e essa vai ser a figura 3. Inserir essa figura, eu só não posso colocar dois labels iguais. Então aqui eu vou apagar o label que eu tinha dado para aquela. Vou inserir mais uma figura aqui no início e ele vai mudar automático o meu texto aqui, ó. Então, ó, aqui eu adicionei mais uma figura, então agora eu tenho as três figuras aqui. Então, na figura 3, que é aquela lá de baixo, daí figura 2, 2A e 2B. Então, tudo isso acontece de forma automática, tá? Aqui, esse processo de dar um nome chamando de label e chamar no texto lá como ref, é exatamente o mesmo processo que a gente vai usar para equações e para tabelas, tá? Referências bibliográficas são um pouquinho diferentes, tem um outro comando que você vai dar, não vai ser o ref, mas a lógica é sempre a mesma. Você vai dentro da tua figura ou tabela ou equação, você vai dar um nome para ela, você vai chamar label alguma coisa. Lá no teu texto você vai referenciar ela como ref e chama ela. E aí ele já fica automático, tanto a numeração das tuas imagens quanto a numeração no texto. Então, se você precisar incluir uma figura depois ou inverter a ordem, você não precisa corrigir o teu texto, que ele corrige tudo automático. A única coisa que você tem que tomar cuidado no começo, porque se você é acostumado a escrever na figura 1, vemos apenas a imagem e tal, até você se acostumar a não usar o número e sim a referência dela, talvez você esqueça em alguns casos. Então a única coisa que você tem que tomar cuidado é com isso. Não esqueça de usar essas referências durante o texto, em tudo que você for fazer, mesmo que você vá citar ela uma vez, porque você nunca sabe se no final, lá pro final você não vai ter que inverter a ordem de alguma coisa, ou se você não vai precisar citar mais vezes lá pro final do teu trabalho. Então, por mais que você planeje citar ela uma vez só e tenha certeza que você não vai tirar ela daquele lugar, faça isso, porque você pode mudar de ideia depois.